Eu, o João, você e a Bia Moraes. Até o Príncipe Matheus, eu acho. Então, vou dar um salve aqui no Murilo para ver se ele vai conectar. Ah, ele aí. Salve, Luquinha, meu garoto. Chegou, Murilo. Eu tô aqui. O povo é que não tá, o povo é que foi, acho que 10 reuniões. O Daniel falou. João também tá aqui, tá por aí, né? Estão vendo bem? A conexão tá meio travada aqui, eu tô. Dá pra ver bem, dá pra ver bem. Vamos lá, mais 5 minutos para os atrasados. Até porque, né, pessoal, a ideia do encontro essa semana é debater os que a gente deixou em aberto semana passada. Quase. Vocês estão me ouvindo bem? Tinha dado uma travada, Murilo. É, você tinha falado, tava falando, tava travando. É, também tô sentindo a conexão bem ruinzinha, hein? Ó, o João também falou que deu uma travada. Eu falei que o ideal dessa semana era justamente para a gente matar os pontos que a gente deixou em aberto na última discussão. Mas se o povo... Vocês ouviram agora? Dá uma revisada aí. Dá uma revisada aí, Murilo. Do que teve. Que eu não consegui aparecer. Pesado aqui? Dá uma revisada. Boa, boa. Beleza. Peraí, a gente vai ter que mutar o Chicken, não tem jeito não. É muito funk rolando lá na quebrada dele, mano. Aê, Ah, é? Ticão. Nada, é na casa dele mesmo. Ah, é verdade. Eu tenho que ficar mutado aqui, porque aqui É aí. É funk Desliga o e rádio moto aqui. aí, Chicken. Desliga o rádio. Então, Mati, vocês que não acompanharam... Isa tava, né? Semana passada, né? Tava. Ela até quase saiu do armário semana passada. Não me comprometa. A gente a gente entrou e acho que ficou muito claro assim, como esse assunto ele é crítico para os jovens. Tem muita gente que ainda não tem uma opinião formada, tem muita gente que é extremamente combativo e tem muita gente que não sabe se dizer se está certo ou se está errado. A questão da homossexualidade. A primeira coisa que a gente também aprendeu
que o termo homossexualismo ele pode não ser um termo muito bem usado, porque ele refere-se a um tipo de doença. E já não é de hoje, né, que a gente vê na sociedade, a OMS não considera a homossexualidade uma doença. E a Bíblia não trata a homossexualidade. Você tá travando de novo, Murilo. Tá, vou tentar aqui, será que esse é o meu... Essa foto do Tiki, mano. Pelo amor de Deus. Eu vou tentar no 4G. Aguenta aí. Eu fui colocar minha foto aqui no perfil, eu mandei, foi pra vocês, o que aconteceu? Foi. Você clicou em compartilhar conteúdo. Você apresentou pra todo mundo. Sai fora. Vê se tá melhor agora. Tá travando? Não, agora ficou não, bom. agora tá suave. Tá bom, tá bom. Beleza. Tô no... Deu uma saidinha hoje? Tô na casa do meu cunhado. Ah, então. Ou seja, para entrar aqui, a gente teve que tomar um banho de álcool em gel aqui na entrada na porta, jogou álcool em gel no meu olho, tocou todo vermelho. Meu Deus. Tá, ô Mati e João, vocês não participaram da semana passada, né? Não vou perguntar o que vocês estavam fazendo, porque a gente nesse grupo é um grupo bem inclusivo, tá? Então, esse é um dos principais temas que a gente falou na semana passada. E o que eu estava dizendo este assunto da homossexualidade, a gente percebeu como ele é crítico e é mais do que nunca importante a gente trazê-lo para o debate. Muitos dos jovens não têm ainda uma posição sobre se concordam, se discordam, se isso está certo, se está errado, se isso é pecado e se isso não é pecado. E aí a gente começou lendo alguns textos, o Daniel mesmo ele trouxe um questionamento que ele não saberia julgar ou condenar uma pessoa que se diz homossexual. Qual é a opinião de vocês? Matheus, João? E aí, o que vocês acham? Eu já tive duas experiências com isso aí. Duas experiências homossexuais? Conte mais sobre isso. Não, tipo... Ixi! Não, vou explicar. Eu já tive duas ocasiões em que dois amigos meus já chegou me cantando, tá ligado? Então, tipo... Eu entendo. Um era amigo e o outro nem conhecia, tipo... Bonitão, né? Não, tipo... É aquele momento de, tipo, o cara... você começa a conversar de boa, na amizade... Daí o cara já chega querendo dar em cima de mim, tá ligado? Tipo contar umas coisas assim. Daí, tipo, não tem muito o que falar. Eu não gosto muito, tipo, eu acho que a gente tem que saber o que é respeito e o que é aceitação, né? Então, tipo, quando eles falavam pra mim que, tava gostando de mim, não sei o quê, um deles tava querendo que eu não desse certo, que tudo bem, mas tipo, que eu tentasse pelo menos. Eu falava, não, mano, sai fora. Sou hétero desde sempre. E, tipo, foi respeitoso com o cara, mas, mano, dá uma humilhação, tá ligado? É humilhante. E, tipo, se fosse pra... A pessoa também não gosta de ouvir muito quando é homossexual. A pessoa, tipo, é uma aceitação. Então, quando a pessoa aceita que é homossexual, ela já escolheu. Então, tipo, Deus pra ela não quer ouvir. Então, tipo, não tem nada que a gente possa argumentar sobre isso. Eu já tentei. Já tentou ser homossexual? Ou você já tentou... Não, já tentei argumentar com a pessoa. Tá bom. Pra pessoa voltar. Você teve casos aí, eu acho que eu diria até mais forte do que muitos. Eu já recebi, claro, que a gente já viu algumas olhadas diferentes de pessoas do mesmo sexo
para mim e tal, mas igual no seu caso, de alguém tentar te convencer a ser. Eu já recebi uma carta, Murilo. Eu recebi uma carta. Quem chegou aí com os cachorros aí? É o Guimê. É o Guimê. Salve, Aê. Guimê. Meu amigo sempre aparece, hein? Não foi esse aí não que tentou te convencer? Ô? Foi o Guimê? Ou... Brincadeira. Foi o Guimê não, Matheus? Vou nem responder. João, você quer falar também qual a sua opinião? Consegue me ouvir aí? Normal? Agora sim. De boa? Mano, é uma coisa muito... É um assunto que o Ney falou, né? Muito difícil de ter uma opinião, né? A gente tem muita certeza sobre se é pecado, se não é, se é errado, se não é. Tanto que acho que fui eu e mais outra pessoa que propôs esse tema, né? Porque é curioso mesmo, né? É um rumo que a gente toma, só que a gente não sabe se esse rumo ele é de certa forma correto ou não, sabe? E eu sou como a maioria das pessoas, eu não tenho uma certa opinião sobre isso, sabe? Eu sei, na minha concepção, de que é errado, mas como provar isso, eu não sei, entendeu? Chicken, você não falou nada também na semana passada, diga aí, contribui aí. O que você acha? Pecado, não é pecado? Tá certo, não tá certo? Então, o Murilo, eu li uma passagem, né, de Levítico que falava, né, isso no Velho Testamento. Aí o Digão veio complementando uma do Novo Testamento que na que eu li lá até então, que era o que o pessoal fazia, né, e com os pecadores. E lá falava que o homem que se deitasse com outro homem, ele ia ter que pagar com sangue, alguma coisa assim. E na minha visão, eu acho que é pecado. Eu acho que é sim pecado. E foi igual o que a gente falou na semana passada. O Vitor veio com... Ele falou pra gente, né, que teve uma pesquisa que o pessoal pesquisou que só nasce 2 gêneros. Não tem um terceiro. Então, para mim, sim, na minha visão, é pecado, mas eu também tenho esse ponto de aceitação, porque eu tenho alguns amigos, tenho um primo que ele é homossexual e é aquilo. Eu aceito, respeito, né? Mas para mim, ainda na minha visão, continua sendo pecado. É até interessante o que você falou, mas alguém também tem algum caso na família aí de algum parente? Graças a Deus, não. Ou que a gente saiba, não. Eu não digo graças a Deus, hoje em dia eu digo que eu saiba, até o momento, não. Isa, você que frequenta uma igreja que a gente sabe que é bem inclusiva neste ponto, lá tem algum caso? Lá já foi tratado desse tema? Você tem alguma opinião sobre isso? Não, nunca foi comentado assim, pelo menos nos dias dos cultos que eu fui, nunca foi comentado assim. Tem outros, né, como a gente já conhece, de ex-viciado em álcool e droga, tipo, mulheres e homens que se prostituíam, mas nesses casos de homossexuais, nunca conheci. Porque, assim, eu não frequento o grupo de jovens de lá, eu não me sinto muito à vontade, sabe? Por isso que quando tem as reuniões lá no metrô, eu acabo preferindo atravessar São Paulo do que, entendeu? E ir lá. Mas Entendi. nunca foi comentado durante um culto, assim, por exemplo, nunca. Mas eu, assim, é que vai muito da nossa criação também, né? Às vezes os nossos avós passaram uma coisa para os nossos pais, é isso que a gente carrega. Eu, assim, eu respeito, mas como todo mundo, tipo, tenho amigos, tenho amigas, mas assim, eu não faria aquilo, eu não faço algo em público e eu não quero que façam também, entendeu? É mais ou menos isso que eu penso, assim. Eu não acho bonito ficar de agarração na rua e, tipo, mesmo sendo sexos opostos, ainda mais do mesmo sexo, assim, não acho não acho respeitoso, digamos assim, por isso, mas assim, não tenho nada contra, tipo, é a mesma coisa com pessoas que fumam maconha, que, enfim,
É eles lá, eu cá, assim, a gente conversa, tudo, mas a gente fica com medo, né, de como a gente fala. Então, assim, eu prefiro... Tanto que, às vezes, quando eu converso com esses meus amigos e amigas, a gente nem conversa muito sobre isso, porque, às vezes, eu mesmo tenho um pouco de receio de comentar, de conversar sobre, né? Que aí se machuca e pega e já lança em direta lá no status, aí todo mundo já vai perguntar, e aí já vai falar, e aí já viu. E hoje a nossa sociedade, ela... Todos os lugares que você vai em restaurante, vai em balada, a maioria de balada, por exemplo, da Augusta lá, de São Paulo, já não é mais uma balada hétero. Tem, tipo, diversas. Então, se você está disposto a ir, você sabe que você vai encontrar pessoas totalmente diferentes, digamos assim, tá? Com gostos diferentes. Então, se você sabe, é uma balada, sei lá, que tem alguns bar balada lá, né? Então você sabe que lá você vai encontrar pessoas, mulheres que gostam de mulheres, homens que gostam de homens, assim. Mas eu não tenho nada contra, só num... Sei lá, eu respeito, mas acho que assim, o meu amor por o meu amor assim por eles não é diferente, entendeu? Só acho que seguindo o que está na Bíblia é o mais correto. Ou seja, basicamente vocês conseguem viver neste mundo sem tendo contato com essas pessoas, sem ofendê-las, sem maltratá-las, mas aqui a gente percebeu que se de repente esse assunto viesse e se algum deles te questionasse, o que você acha disso? Você acha que eu deveria me relacionar com pessoas do mesmo sexo? Eu sinto atração por pessoas do mesmo sexo, sim ou não? E como você responder, eu acho que tem aí o ponto que a gente começou também na semana passada, deixar muito claro a diferença do que é igreja e do que é Estado, né? O que a Bíblia diz e o que é a sociedade. A sociedade é o que a Isa falou. Hoje a gente vai ver bar, tem mais bar para esse público generalizado do que simplesmente para público diversos, né? Eu digo diferente na empresa onde eu trabalho, lá na Johnson, eu encontro mais gay do que preto. Então, ser gay também hoje é uma coisa que está na moda. É uma coisa cool, né? Você é descolado, você olha na televisão, você vê o discurso de aceitação, você vê as campanhas, né? Então, você vê as pessoas que militam por a causa. E, assim, eu acho que tem uma coisa que é justa nessa militância pela causa homossexual, no sentido de, poxa, essa minoria está sendo morta. E, de fato, a gente tem que ser contra a violência que é pregada e durante gerações contra eles. Porém, no que diz respeito à Bíblia, que foi justamente onde a gente quis chegar na semana passada, é o que a Bíblia diz, se está certo ou se não está certo. E é óbvio que os versículos que foram lidos, né? O Tiken já falou do exemplo de Levíticos, a Bia Moraes também falou aqui no bate-papo do Levíticos 22, onde na lei de Moisés, né, dizia lá, com homem não te deitarás como se fosse mulher, porque é abominação, né? E também diz a consequência do pecado, né? Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticarão coisa abominável. Então, a Bíblia ela é muito, muito clara sobre a prática da homossexualidade. Não é o que Deus fez, não é o correto, não é aquilo que Deus desenhou para a humanidade. E vocês vão perceber que o inimigo ele é sutil para tentar introduzir coisas na igreja. Ele não vem na igreja dizendo, olha, agora o pastor pode casar com outro homem e ser um pastor. Não é assim que esse assunto ele chega dentro da igreja para tentar corromper as mentes daqueles que sempre consideraram isso como incorreto. Ele vem dizer, olha, legal, mas o que você acha do amor? O amor não deveria ser livre? Como é que nós, sendo cristãos, podemos falar algo contra o amor? E é justamente esse argumento que eles usam, se vocês olharem e perceberem. Viva o amor, viva
consideramos justa toda a forma do amor, como a música do Lulu Santos. E o que a Bíblia diz sobre o amor, sobre esse desejo, é que a prática homossexual de um homem com um homem está errado e a prática de mulher com mulher também está errada. Tem um texto em Romanos que eu queria trazer para o debate de vocês. Romanos capítulo 1. Peraí que eu estou achando aqui. Hoje eu estou no celular e aí fica mais difícil de eu... Romanos o quê? Romanos 1, capítulo 24. Oi, gente. Salve, Gi. Tudo bem? Tudo bem? E aí, gente, desculpa a demora, que minha mãe tá viajando. Eu tive que ir no mercado. Imagina, nós já estamos no debate aqui. Beleza. Achou aí, Matheus? Você consegue ler para a gente? Achei. Romanos 1, 24, né? 24 até o 26. Tá. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram a seres as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. 26, né? Isso. Lê o versículo 19 também, por favor. Tá. 26. Por causa das coisas que as pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E 19. Lê o 20, por favor, também. Tá. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo e suas qualidades invisíveis, isto é, e seu poder eterno e sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Beleza. Eu vou só pegar aqui o outro trecho, que eu acho que essa sua versão ficou um pouquinho difícil de ler. Ó, eu vou ler aqui a partir do 26, tá? Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu corpo. Esse trecho aqui é o apóstolo Paulo falando lá no livro aos Romanos, ou seja, ele fez essa carta para os Romanos e ele comenta sobre o que estava acontecendo lá. Sobre, olha, tá tendo homem com homem, mulher com mulher. Perguntaram isso para Paulo e Paulo falou, Paulo, e aí, tá certo? O que a gente vai fazer? E Paulo diz, olha, isso é o que os homens estão fazendo, que é errado perante Deus. Deus os entregou, Deus permitiu que eles se contaminassem porque o seu próprio coração deles desejavam essas coisas. Então, basicamente, que Paulo está falando que Deus largou de mão. Essas pessoas, elas querem fazer algo que é contra a natureza, né? Ele deixa muito claro. As mulheres trocando as relações, né? O contrário à natureza que Deus fez, por uma outra mulher, e o homem com o homem. Então, a Bíblia, ela é extremamente clara, ela é repetitiva, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E pensando praticamente, pessoal, numa aula de biologia, eu acho que todo mundo aqui já tem idade suficientemente para saber
o que compõe e como é diferente o corpo da mulher e o corpo do homem, e como ambos se encaixam perfeitamente um no outro, tanto que Deus chama o casamento da união em uma só carne, que o homem e a mulher, quando se casam, eles se tornam uma única carne, um único ser, porque Deus criou aquele encaixe perfeito. E uma relação de um homem com homem não tem como sexualmente o corpo ele ter o mesmo encaixe perfeito com a mulher, o mesmo de uma mulher com uma mulher. Então, o que acontece então numa relação homossexual? Basicamente, o homem busca o seu próprio prazer, ou a mulher busca o seu próprio prazer, utilizando, sei lá, do corpo humano. Por quê? Por se inflamar em sua própria sensualidade. É o que Paulo diz aos Romanos. Então, eu até hoje, eu já rodei bastante a Bíblia procurando algo que pudesse, sei lá, que dá o mínimo de aprovação para quem considerasse justo, para quem considerasse correto o fato de ser homossexual e ser cristão, mas a Bíblia não diz. Então, assim como várias outras práticas que nós devemos nos abdicar, a homossexualidade também é uma delas. Então, talvez se alguém te perguntar diretamente, então, é pecado ou não é pecado ter relações homossexuais? A nossa resposta é dizer, olha, segundo a Bíblia, é pecado. Por quê? Porque é contrário à natureza que Deus criou. Deus criou uma natureza perfeita do homem e da mulher. Porém, o homem, por suas próprias paixões, por sua própria sensualidade, por suas próprias concupiscências. Alguém sabe o que significa essa palavra? Concupiscência? Alguém já ouviu essa palavra na Bíblia? Concupiscência? Nunca ouvi. Não, na verdade já ouvi, mas não sei o significado. Então, a Bíblia fala, tem alguns trechos onde repete várias vezes essa palavra, concupiscência. E ela se traduz no desejo desenfreado ou busca desenfreada pelo desejo. Então, por que aconteceu a relação homossexual que Paulo disse? Pelo próprio homem, pela busca desenfreada para satisfazer o seu desejo. Por isso é um pecado. A gente tem que lembrar que, para Deus, né, desde Adão, todos nós já nascemos pecadores, já nascemos com a raiz do pecado dentro de nós. Então, nossa carne, o nosso corpo, ela pende para o pecado. Talvez você não tenha o mesmo desejo, a mesma aptidão sexual de uma dessas pessoas. Mas você tende para algum outro pecado que você vai, durante a sua vida, aí, trabalhar ou tentar buscar a Deus para que aquele pecado, para que você não se entregue a esse pecado. E a concupiscência é exatamente ao contrário. Não é só a entrega ao pecado, mas a busca incessante pelo prazer. Como se você que gosta de uma relação heterossexual normal ou comum, para não dizer o anormal, buscasse o tempo todo se satisfazer. Isso está certo ou isso está errado? Depende. Se você for casado e essa sua busca for com a sua esposa, não tem nada de errado. Mas se sua busca para a satisfação do seu desejo sexual for cada dia com um parceiro, cada dia com uma parceira, cada dia com uma pessoa diferente, cada dia de um jeito diferente, essa busca incessante pelo prazer, esse é o pecado na qual Paulo está dizendo que a Bíblia condena. Então, olha que engraçado. O ato do sexo em si, isso nem ao menos está sendo questionado. Mas a busca incessante pela satisfação através do prazer, isso está sendo condenado. E isso está sendo mostrado. E Paulo ele diz que, olha, essas pessoas que buscam isso, e que por buscarem isso, eles também buscam relações contrárias à natureza, relações homossexuais, Deus os entregou às suas próprias concupiscências. E como resultado, essas pessoas receberão no seu próprio corpo, né, a punição
por esse desejo, por esse consumo. Então, é difícil de entender exatamente, mas não sei se vocês já ouviram que diziam que AIDS era uma doença homossexual. Vocês já ouviram essa expressão? De que AIDS não era uma doença dos homossexuais? Muito se falavam disso com base nesse texto que Paulo diz lá em Romanos 1, versículo 27. Eu vou reler aqui para não dizer. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo, em seus próprios corpos, a merecida punição do seu erro. Então, aí, Paulo repete que é um erro, que a prática homossexual é contrária ao que Deus disse. Não tem outro texto para dizer. Então, se alguém te perguntar, a única coisa que você pode dizer é, olha, segundo o que a gente vê na Bíblia, é pecado, é errado, é contrário à natureza de Deus, é contrário à natureza do que Deus criou. Se você quiser seguir a natureza de Deus, se você quiser se sujeitar às leis de Deus, você deve deixar de praticar tais coisas. Ah, mas aí eu não concordo com isso. Bom, se você quiser concordar com o que Deus diz, a gente não tem como nós podemos convencer uma pessoa que não quer concordar com o que Deus diz. Eu tenho desejos que eu sei que Deus os considera errado. E se eu quiser me entregar a eles, eu vou estar cometendo um pecado perante Deus. E Deus não vai falar, Murilo, não faça isso. Murilo, deixe de fazer isso agora, deixe de pensar em tal coisa. Deus não vai falar isso para mim. Por quê? Porque eu já sei que é pecado. Mas se eu quiser fazer isso, eu estou de livre e espontânea vontade, escolhendo deixar Deus de lado e buscar simplesmente a satisfação do meu próprio prazer. E o que vai acontecer? Como Paulo diz, vou receber em meu corpo a merecida punição. Eu vou receber em mim mesmo a merecida punição. Então, não é num tom de ameaça, mas é quase impossível, para mim é impossível, uma pessoa se declarar homossexual e, de fato, seguir a Deus. E, de fato, seguir e fazer a vontade de Deus, porque está claro que é contra a vontade de Deus. Fala, Matheus. E outra coisa, Murilo, se a gente pergunta, né, para um homossexual se ele acredita em Deus, muitos falam que sim, que acreditam, mas optam por não aceitá-lo, né? Tipo, sabe que ele existe, sabe dos seus ensinamentos e tudo, mas por ser homossexual, saber que isso é errado, que isso é pecado, que isso está condenando ele, eles têm uma vez eu tive essa conversa com um amigo meu que é assim, e ele disse que ele aceitou do jeito que ele é. Então, tipo, os homossexuais, eu aceito como eu sou, então, tipo, eu sei que Deus vai condenar. Então, eu prefiro não seguir o que Deus diz na palavra e vou fazer o que é a minha vontade. Então, tipo, eles se aceitam tanto que não querem mesmo aceitar, mas eles sabem que Deus existe, entende? Isso é uma coisa que, tipo, dá um pouco de tristeza, porque eles não querem mesmo ouvir o que Deus está tentando dizer. Matheus, eu já tenho um caso de um amigo que ele acha que Deus vai aceitar ele assim. Eu já conversei com ele sobre, sabe? Isso também o cara falou pra mim, Deus vai me aceitar como eu estou. Eu falo, mano, não vai. Eu falei isso pra ele. Mas então, aí ele nasceu no berço candomblé e umbandista, mas aí de uns tempos ele começou a frequentar a igreja cristã também, mas aí ele fala que desde quando ele se conhece por gente, ele sempre foi homossexual e fala que ele ama Deus, acha que Deus o ama e ama de fato, mas acha que Deus vai aceitá-lo da forma que ele é. Ele fala, eu sou assim, eu acho que o meu amor vai vencer e o amor que Deus sente por mim vai ser maior que tudo isso, que ele vai me aceitar no reino dos céus. É o que ele acha. Bom ponto. Fala, João. Não, se explicar alguma coisa,
Não, Eu tenho uma pergunta. antes de você trazer essa pergunta, eu ia lançar uma outra pergunta também, com base no que o Lucas falou. Tem um termo que é muito utilizado por eles, que é muito difícil para nós, como cristãos, dizerem algo contra, que é justamente o amor, ou a autoaceitação. Tudo bem. Infelizmente, né, a gente sabe, e eu conheço jovens que você olhava com, sei lá, 8 anos, você fala, esse daí não vai vingar, não. É uma frase até preconceituosa. Hoje, na sociedade, a gente pode falar isso. Mas quantos eu já vi que falam, esse menino aí, você tem que bater no peito para ele virar homem aí, porque ele tá meio afeminado, meio... E não vamos falar muito longe, a gente já viu isso na igreja de meninos que a gente conhece, que a gente viu nascer, e a gente fala, aquele ali, não sei não. E qual é o correto? Será que eu posso dizer que aquela pessoa que aos 7 anos tem tais comportamentos e tais referências, ela não deve se aceitar? Ela deve normatizar o seu pensamento ou a sua conduta pessoal de uma outra forma? Ou seja, se ela naturalmente já anda meio assim, desmunhecando, ela deveria lutar com essa vontade de desmunhecar que é natural para ela e tentar ser o mais heterossexual possível? Sim ou não? Em outras palavras, a pergunta é: e aqueles que já nasceram, pelo menos dizem que nasceram assim, devem se aceitar assim? Eu sempre levo para o lado de que a homossexualidade é uma opção, é uma escolha que a pessoa está fazendo. Uma criança, tipo, pode ter esse jeito meio afeminado. Tanto é que eu já vi algumas crianças quando eu vou ser monitor de acampamento, alguns meninos são assim, mas tipo, são assim porque algumas famílias eles têm mais contato com homens que são mais já são homossexuais em suas famílias, né? Não os próprios pais, mas tipo tios e avós e etc., que já são homossexuais e eles já têm contato. Então eles veem nesses familiares uma opção. Então, tipo, se eles fazem e ele é legal, então por que eu não posso ser? Então, tipo, é uma escolha que a criança já fez desde aquele... Então, tipo... Em outras palavras, pela influência. Eles estão assim pela pela influência influência. dos outros parentes, entendeu? Então, Tá, tipo, é uma escolha. E dá pra gente mudar. beleza. A gente Vamos falar de um caso, então, de uma criança. Fala, João. Só para expressar a opinião aqui, né? Eu acho que assim, nada mesmo para Deus é impossível. Se a pessoa está disposta a pelo menos a ouvir a palavra de Deus e ela mesma ter um pensamento profundo sobre aquelas palavras, ela vai entender o real motivo dela ter esse pensamento ou ter essa atitude, sabe? Então, assim, nada é impossível. Se a pessoa está disposta a ouvir a palavra de Deus, eu costumo dizer, né, para minha família, que nós, cristãos, a gente só apresenta a palavra, né? A palavra faz tudo sozinha. Então, assim, contanto que a pessoa tenha um bom ouvido e queira escutar a palavra de Deus, ela saberá qual caminho seguir. Tá, eu só para responder esse ponto de uma criança de 7, 8 anos, porque, João, uma criança de 7, 8 anos, ela vai ter pouco discernimento sobre a palavra de Deus para poder até normatizar ou condenar o seu próprio comportamento. Entretanto, eu diria o mesmo sobre a sexualidade. O correto é que, aos 7, 8 anos, se o menino parece meio afeminado, a gente que está sendo errado, porque a sexualidade ainda não chegou. É uma criança. A gente não deveria sexualizar a criança se ela tem um comportamento heterossexual ou homossexual. Isso não faz parte da infância, isso não faz parte da criança. Ou seja, por isso que cada vez mais eu entendo os movimentos políticos de direita que criticam o debate aberto sobre o homossexualismo nas instâncias numa escola,
Porque você está falando de jovens ali, crianças que ainda estão em formação. Eu vou falar numa escola onde tem crianças de 8 e 9 anos, que existem o gênero A, o gênero B e o gênero C. Sendo que nem a ciência comprova isso, mas a sociedade aceita. Porém, a sexualidade ainda não é para ser debatida aos 7, 8 anos. Esse é um assunto para ser debatido dentro de casa e cada caso. Então, o meu ponto de vista sobre esse tema de uma criança de 7, 8 anos cara, você não tem que falar se ela é meio, se aquele menino é meio bichinha, ou se aquela menina, nossa, ela não se cuida, não usa um bico. Gente, não tá na época da sexualidade. Quando chegar na época da sexualidade, aí sim ela vai ver. E aí sim, como o Matheus falou, as referências também serão normativas para elas. Se ela tem dentro de casa um exemplo de pai e mãe que se amam e que se complementam conforme a Bíblia diz, cara, muito difícil ela vai querer para si algo diferente. Porém, se ela mora numa casa onde a mãe sofre com a figura paterna, e a figura paterna é uma figura violenta e agressiva, e a mãe tem um consolo de amigas que a tratam bem, talvez uma menina pode achar que, nossa, os homens são maus. Eu não devo nutrir amor, não devo nutrir desejo por homens. Isso subconscientemente pode gerar coisas que, sei lá o que pode acontecer. Ou seja, a psicologia e o estudo do comportamento humano não fez estudos sobre o que aconteceria se eu criasse uma pessoa com estímulos A ou com estímulos B. Isso não foi testado, né? Isso não foi provado. Agora, sobre o ponto de vista, a partir do momento onde a pessoa já consegue decidir-se sobre a sua sexualidade e conhece a palavra de Deus, é como o João falou, nós temos que dizer a verdade. E a verdade diz, na Bíblia, ela fez o homem perfeito e fez a mulher perfeitos, e perfeitos um para o outro. E qualquer coisa diferente disso é contrário à natureza de Deus. Tá? Então, é o que a Bíblia diz. Pergunta outra que eu lanço para vocês. Os gays, então, vão para o inferno? Gi, como advogada de defesa. Eu acho que não. Eles não vão para o inferno? Tem mais, gente? Eu já acho que sim. Eu acho que sim também, Mumu, porque como na Bíblia diz mesmo que é um pecado, as pessoas vão para o inferno por conta dos pecados que elas cometem, né? Então é mais um pecado que o ser humano adota, né? É mais um pecado como qualquer outro. Peraí, deixa eu devolver. Vamos colocar uma pimenta aqui. E se Vai lá, ela Matheus. for uma ótima pessoa no dia a dia? Ela for um cristão, vamos supor, exemplar, menos nesse sentido. Só colocando uma pimenta aí. Boa, Lucas. Continua mandando questionamento, Chicken? Eu concordo com o Chicken. Não concordo. O Chicken falou que você for uma pessoa boa, né? Eu não entendi muito bem. Eu acho que um pecado não anula o outro, entendeu? Se não tem um pecado maior que o outro, todo pecado é pecado, certo? Então, assim, se você cristão e não é homossexual, você tá pecando de qualquer outra forma, você também tá pecando. Então você também vai pro inferno? Eu penso dessa forma. Então eu acho que não. Isso que vai te levar pro inferno. Mas Gi, agora você me deixou mais confuso. A sua defesa é em defesa aqueles que são gays, ou seja, eles não vão pro inferno ou eles vão pro inferno? Eles não vão. Não vão pro inferno. Beleza, você quer fundamentar a sua resposta? Peraí, gente. Peraí, que acho que tá tendo... Tá difícil dela conseguir lá participar de 2 reuniões ao mesmo tempo. Tá minha amiga e meu pai aqui conversando. Então, eu acho assim que, na minha opinião, eu não tenho fundamento bíblico a não ser a questão do amor e do comportamento dessa pessoa, sem ser além deste pecado, entendeu? Eu concordo, eu aceito que pela Bíblia é pecado, sim, e isso eu não tenho como negar. Mas eu acredito que não é isso que vai levar a pessoa pelo inferno. Eu acho assim que
a questão que o Murilo sempre fala, que uma pessoa ela garante o lugar nela no céu pelos galardões dela, né, conforme as obras dela. Então, se apesar dele ser gay, ele faz boas obras para o Senhor, eu acho que ele não vai para o inferno. Já entro nesse ponto, tá, Gi? Mas calma aí. Eu vou voltar para o Mateus e para o João, eles são os inquisidores aqui. Então, usando aqui palavras da Gi, o João e Mateus, só essa pessoa que vocês estão mandando para o inferno, ele, que é uma pessoa boa, que faz tudo de bom, que é um cristão exemplar, que lê a Bíblia todos os dias, que fala a palavra de Deus, que faz boas obras, e o único defeito dele é amar, você vai mandar esse cara pro inferno? Sim. Sim, Matheus. Sim, porque... Manda esse cara pro inferno, Matheus. Porque, como eu disse, você pode ser um cristão exemplar, um cristão honesto, tudo. pode aplicar o amor como você bem entender, pode amar os outros incondicionalmente e tal. Mas é aquilo que eu falei, é uma escolha, uma opção que você faz. Se é uma opção que você faz e você piora muito quando você já é cristão. Você é cristão, você sabe a verdade, sabe que condena, mas você escolhe ser homossexual, você claramente está em pecado e você vai para o inferno porque você está negligenciando a palavra de Deus, não está ouvindo o que realmente importa. Então, sim, porque ele não tá vendo o que Deus está falando para ele, ele sabe a verdade. Então, sim. Porque é uma escolha que ele fez. E aí, Gi, agora você concorda com o veredicto e se declara culpada? De e forma acha que ele também... Não? Não. Se nós vamos para o céu pelas nossas escolhas e o que fazemos, então essa é a escolha definitiva. se vamos para o inferno ou para o céu. Não. Eu concordo que a pessoa tem o conhecimento e continua negando nesse sentido. Porém, eu acho assim que... Como vou te dizer? Não que a pessoa se arrependa na hora do julgamento. Eu não acredito que ela vai se arrepender. Não, aí é impossível, não dá mais. O que eu imagino, assim, é que o que você faz em vida te garante, pode não te garantir um lugar no céu, mas também não te manda pro inferno, entendeu? Ou não são todos os pecados. Não é só o pecado que você pecar, você peca todos os dias de qualquer forma. Você peca quando você está respondendo seu pai, você peca se você está traindo a sua esposa. Então, assim, são todos pecados que se todo mundo for parar pro inferno porque peca, todo mundo, até eu, você também vai pro inferno. Bom, então... Não, mas eu acho que, assim, Gi... Fala, Matheus, pode falar. Mas eu acho que, assim, sabendo que é certo e que é errado, e você escolhe para que lado você quer seguir, é o que vai definir. Matheus, não, agora eu vou te cortar. Você sabe que é errado responder a sua mãe e você responde ela. Você vai pro inferno porque você respondeu a sua mãe, porque você foi mal criado com ela. Pecado não tem tamanho, pecado é igual. Você não peca menos ou peca mais porque você é gay, porque você tá respondendo a sua mãe. Então. E agora, Matheus? Eu tô respondendo a minha mãe. Não, tá bom, vou responder a minha mãe. Mas eu tô respondendo a minha mãe porque ela está errada ou porque eu tenho que aceitar o que ela falou e só? Você escolheu responder a sua mãe, velho. Se eu tô respondendo a minha mãe, porque ela... Mas você acha que você tá certo? Tá errado, sim, você tá discordando dela. Ela. Mas a Bíblia também fala que os filhos têm que respeitar os pais, mas também tem que advertir quando eles estão errados também. Mas João, isso você não... Matheus, o ponto da Gia é o seguinte. Se você está dizendo que por causa do pecado ele deve ser considerado para o inferno, então você tem que... Se você responder sua mãe, não estou te acusando de nada aqui, tá? Se você responder sua mãe e quiser mandar o gayzinho para o inferno, você vai ter que ir junto com o gayzinho para o inferno. É isso mesmo? Não só responder qualquer pecado que você cometa é o mesmo tamanho. Só para a gente não andar em looping aqui, peraí, João, já te dou a palavra, tá? Só para a gente não andar em looping aqui, e até para facilitar a vida da Giovana como advogada, assim,
primeira coisa, até para a gente tentar defender e agir como aqui uma representante do direito, antes de entrar em defesa ou em acusação de qualquer réu ou qualquer suspeito, o primeiro ponto é conhecer as leis, né? Sobre se de fato o que é lei que condena ou que não condena. Ou, em outras palavras, o que é preciso para ser salvo e o que é preciso para ser condenado ao inferno. Então, como eu não trouxe esse ponto aqui, eu acho que esse vai ser um dos temas que a gente vai ter que debater sobre salvação, tá? Então, a pergunta que eu fiz foi capciosa justamente nesse sentido. Se um homossexual vai para o inferno ou não. Eu vou te dizer o que eu vejo na Bíblia a respeito do tema. E os textos que nós lemos, todos os textos que nós lemos até agora, que condenam a homossexualidade, diz que o castigo e que a punição que essas pessoas recebem é em si mesmo e no próprio corpo. Tá? Fala que elas vão receber no próprio corpo e em si mesmo o castigo e a punição por esses erros. Tá? Aqui não está dizendo claramente sobre céu e inferno, né? Porém, tem um outro texto onde fala sobre os homossexuais e o reino dos céus. E diz que as pessoas que cometem e que praticam a homossexualidade, essas não herdarão o reino dos céus. E aí você tem que se perguntar, beleza, se a pessoa não vai herdar o reino dos céus, significa que ela vai para o inferno? A gente vai ter que entrar nesse tema para a gente poder entender se a gente pode condenar ou não alguém pelo que a Bíblia diz, tá? E só para a gente trazer mais uma pimentinha, como o Chicken que está aqui só comendo pipoca, o Chicken PC, só vendo o circo pegando fogo. A Bíblia, lá em Marcos, capítulo 15, versículo 16, que são as regras para a salvação. Alguém conhece esse texto? Marcos, capítulo 15, versículo 15 diz: portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E o versículo 16 diz: quem crer... Alguém sabe? Alguém sabe o que diz? É Marcos o quê? 15? Versículo 16. Ah, tá. Leia. Põe na tela aí. Eu tô sem computador. Eu também tô no celular. Não consegui. Qual que é a passagem? Eu jogo aqui no meu. Marcos 15, versículo 16. Quero meu chocolate. Você quer que fale aqui, Murilo? Eu achei. Leia, por favor. Só para confirmar, Marcos 15, versículo 16. Marcos 15, 16, é isso? Exato. Quem crer... Tá. Marcos 15, 16, beleza. Diz assim: aí os soldados levaram Jesus para o pátio. Não. Tá no texto errado. Marcos, livro de Marcos. Aí, PC. Mas valeu, é isso PC. mesmo. Você salvou. Marcos 15, 16 é isso. Perdão, então Pra é mim Marcos também apareceu 16. isso. Então é Marcos Eu achei 16. É Marcos 16. né? Ah, 16, tá. versículo 15 e 16. Tá na tela aí, tá vendo? E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A gente vai debater futuramente bastante sobre esse tema aqui, sobre salvação. E o ponto que eu queria deixar é: quem crer e for batizado será salvo. Alguém sabe quem está falando essas palavras aí no livro de Marcos? Sim. Quem? Quem foi que disse isso que a gente acabou de ler? E disse-lhes. Quem foi que disse-lhes?
Jesus disse-lhes. Jesus, isso mesmo. Foi Jesus que disse. Alguém sabe quando foi que Jesus disse? Que momento que era que ele estava falando? Antes dele subir aos céus. Muito bem, Tito. Então, olha, já tinha acontecido tudo, tá? Jesus já tinha nascido, já tinha crescido, já tinha sido batizado, já tinha sido feito curas e milagres, já tinha sido perseguido, torturado, morto, crucificado, sepultado e ressurreto. Então, nesse momento, Jesus já tinha voltado e está falando ali com os irmãos. E ele diz isso. Vamos falar sobre discípulos. Atenção, qual a missão de vocês? É partir agora para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer no quê? Crer no evangelho. O que é o evangelho? Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o evangelho. Todo aquele que nele crê não pereça, mas... Perdão, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Então, condição para ser salvo é o quê? Quem crer. A gente tá no mudo falando. Não, esqueci que tava no mudo. Crer e ser batizado. Beleza. Crer, mas ser batizado. Vamos lá. Temos agora um homossexual que crê que Jesus é o único caminho, que Jesus é o Filho de Deus. E ele foi batizado. Quem crer e for batizado será salvo. E aí, meus amados irmãos? Não arrependa-vos aí nessa frase. Não, mas você está querendo colocar a frase no que Jesus disse? Não, mas vocês estão querendo colocar... hein? Jesus, olha aí, lê de novo lá o texto. Foi o que Jesus falou, não fui eu, não. Quem crer e for batizado será salvo. Não tem mais nada aí. Não podemos colocar um arrependa-se, sendo que Jesus não colocou um arrependa-se ali. Ô Murilo, mas aí bate cabeça com aquela frase que diz que os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Não bate nada, eu vou explicar por quê. A gente vai Você ser salvo entender... e herdar o reino dos céus são coisas diferentes. Exatamente. A gente vai ter que entender um pouquinho a Bíblia sobre quando ela diz respeito de salvação, quando ela diz respeito de condenação e quando ela diz respeito de galardão, de reino dos céus. Tanto é que uma coisa que a G falou que eu preciso discordar, que se um homossexual ele for uma boa pessoa, fizer boas obras, ele não deveria ir para o inferno porque ele fez boas obras. E tá errado, que não é por isso. A Bíblia diz que a salvação ela não vem pelas obras. A salvação ela vem pelo quê? Pela graça e pela fé em Jesus. Fé em quem, Jesus? Fé que Jesus morreu e ressuscitou para que eu pudesse ser salvo. Então, a condição para a salvação é crer em Jesus. É crer em Jesus, né? É claro que quando você crê em Jesus, e Pedro ele diz sobre arrependei-vos, tá, pessoal? Então, o arrepender que está na cabeça de vocês, ele é falado lá em Atos, quando Pedro tá cheio do Espírito Santo, tá pregando para as multidões. E ele fala, pessoal, esse arrepender significa que não adianta eu achar que pelo meu bom comportamento eu possa ter algum caminho. E o fato de eu querer que Jesus é o único caminho, eu preciso me sujeitar que, olha, todos os caminhos meus do homem, eles levam à morte. E o único caminho para a salvação é através de Jesus. Tá? Então, se arrepender é nesse sentido. Agora, não necessariamente quando você crê, quando você se batiza, você não está cometendo pecados ou você deixou de cometer pecados. Não é assim que funciona, até porque você cometia pecados e mesmo depois de batizado, você continua cometendo pecados. Se a gente entrar por esse lado, como a gente falou, a gente não vai acabar condenando apenas o homossexual, nós condenaremos a todos nós. Com coisas com que a Bíblia não diz. Pô, então quer dizer, Murilo, que eu estou querendo defender então que o homossexual vai para o céu? Então, rapaziada que tá afim, que tá se segurando, pode tudo aí, se solta, saia do armário e solta. Gente, também não é isso que eu tô falando. O ponto é, toda transgressão a uma lei, existe uma consequência. O pecado é uma transgressão a uma lei de Deus. Então, Deus ele já disse na Bíblia, no Antigo Testamento, quem transgredia essa lei, lá, a gente lê lá em Levíticos, capítulo 20, que o homem que deitasse com outro homem ou mulher com outra mulher,
receberia, o sangue deles cairia sobre eles. Em outras palavras, era morte, morte física. Não sei se morte espiritual, mas morte física. Então, existe uma consequência e que Paulo reforça ali para os romanos. Deus entregou esses homens que querem buscar esses seus próprios prazeres infames, cometendo torpeza, homem com homem, mulher com mulher. Deus entregou eles às suas próprias paixões, sendo que eles vão receber em si mesmo a merecida punição. Então, homossexual, eu não desejaria receber essa merecida punição, certo? Então, isso não é um incentivo a ninguém ser homossexual. Mas eu ainda não tenho subsídio, até o que falamos até agora, para dizer que um homossexual que creu no Senhor Jesus, que se batizou e morreu, ele está no inferno. Ele vai para o inferno. O que até agora que a gente pode dizer é, ele creu no Senhor Jesus, ele se arrependeu, amém. E ele comete pecados. E esses pecados terão consequências. Quais são as consequências? E aí eu vou lançar para vocês uma outra pergunta para vocês se degladiarem, mas aí pode ser outros, né, Chicken, né? Outras pessoas podem falar um pouquinho. A Isa ali tá pensando como é que ela responde aquela amiga dela que fica sempre chamando ela para dormir na cama com ela, que ela não gosta nem de ir no banheiro junto. O PC aí tá calado, ó. PC tá calado? PC neguinho desse jeito, quantas cantadas ele já recebeu? Quantas olhadas diferentes? Neguinho! Vai logo, Murilo. Fala logo. A pergunta é, então, esse praticante da homossexualidade creu em Jesus e se arrependeu. Eu não posso dizer que ele tá salvo ou ele tá condenado. Quer dizer, não vou entrar nesse ponto agora. Mas ele creu e ele se arrependeu. É aquilo que nós sabemos. Ele creu e ele se arrependeu e ele foi batizado. Ele continua praticando a homossexualidade. E ele continua achando que a homossexualidade é o fato dele se aceitar como ele de fato é. Ele tende a ir ao céu ou ir ao inferno? Vocês entenderam? Entenderam a pergunta? Sim, entendi. Quem manda ele pro céu? Gi, a Gi não vai levar. Se nem a Gi manda ele pro céu, gente, já vamos mandar ele pro inferno. A Gi tá quieta. Fala em outros. Vai, Chicken, vai você. A pergunta foi assim, ele creu em Deus, se batizou e ele se arrependeu, mas ele ainda acha que aquilo que ele é, que é homossexual, não é errado? Essa é a pergunta? Sim, ele continua praticando. Ele sente atração por homens, ele não consegue. Ele falou, quer saber, vou me aceitar como sou. Eu amo a Deus do fundo do meu coração, vou me aceitar como sou. E aí? Murilo, eu penso assim que eu não sei responder se ele vai ou se ele não, mas eu sei que eu tenho um exemplo, né, que foi igual o que o Vitor falou na semana passada, que eles tinham um companheiro, né, que era servo de Deus, servia a Deus, e ele era homossexual, mas ele vivia todo o tempo lutando contra o eu próprio dele. Ele vivia assim. Ele falou pro Vitor, ó, se eu der uma desmunhecada aqui, vocês dão um toque em mim. Aí eu não sei se um exemplo, igual esse rapaz, se ele acabar falecendo hoje, o que aconteceria com a alma dele? Nossa, é difícil, hein? Eu não sei. Mais alguém? Eu quem? Que eu não tô te vendo. É a Bia. Oi, Bia, abre a câmera pra gente ver, hein, seus argumentos. Então, eu acho que não dá para se dizer se ele vai ou não pro céu ou pro inferno, até porque no juízo final, quem vai julgar ou não, quem vai decidir tudo, eu acredito que é Deus, né? Então não dá para julgar se ele vai ou não. Tem que esperar mesmo o juízo final e é isso. Então ele fica no ponto de interrogação?
Mu, Ele porque assim, a nossa justiça é diferente da justiça que Deus tem, sabe? A gente não pode falar pelos outros, não saber se ele vai ou não Exatamente. vai, né? A gente não sabe o que passa na vida da pessoa. Eu acho que tem perguntas que até hoje tem muitas coisas que a gente não sabe responder. Até tem outras perguntas também que a gente não sabe responder. Por exemplo, como que Deus criou a água? Como que Deus criou o mundo? Então, assim, também talvez seja uma pergunta que talvez não seja para nós respondermos. Não sei. Vocês entenderam como é complicado? Porque eu tô falando de um homossexual que tá aqui pedindo ajuda para vocês. Ele se sente assim. E se a gente não trouxer uma resposta para ele pode não... Porque no fundo do coração, ele pode não se achar errado, tão errado assim. Ou pelo menos de tanto normatizar o seu pensamento. É o que a sociedade faz hoje, gente. Infelizmente, a Bíblia já diz que esse mundo ele jaz do maligno. Então, você não vai ver uma novela hoje numa grande emissora que não tenha um personagem homossexual. Por mais que, dentro da realidade, ainda sejam minorias, eles tentam trazer isso como normal. Tem outros pontos que a gente pode debater futuramente aqui, a questão do aborto. A gente tem muito tema polêmico que existe na sociedade, que eles dizem diretamente sobre as leis de Deus e sobre como nós nos devemos nos posicionar. E o ponto é, se eu não trago uma resposta clara e objetiva, eu fico confuso e talvez eu não tô ajudando essa pessoa aí que está querendo uma resposta do que a Bíblia diz a esse assunto. Então vamos lá, para a gente responder em parte sobre a questão da salvação e da condenação, e a gente pode deixar esse tema para a gente entrar mais detalhes e a fundo posteriormente. Queria trazer um outro exemplo aqui. Deixa eu ver se eu posso usar. Se o Matheus me dá a liberdade de usá-lo como exemplo. Posso, Matheus? Vamos supor que, Matheus, você é heterossexual, claro, né? A gente sabe disso. E você gosta de... Você tem atração pelo sexo oposto, certo? Certo? Sim. Mas é por todas as mulheres? Não. Tem umas que te atraem mais, outras que te atraem menos, né? Sim. O fato de você sentir atração pelo sexo oposto, se você vê uma senhorazinha de bengala no meio da rua, não vai te dizer nada. Não vai te trazer nenhum desejo, nenhum apetite no sentido sexual. Correto? Sim. E considerando que exista aí as suas particularidades, os seus desejos, você é um cara que o biotipo ideal para você é loira, 1,70 m e que mais? Que outro atributo físico? Loira. Olhos azuis. De olhos azuis. Perfeito. Loira, 1,70 m dos olhos azuis. Vamos supor que esse seja o seu biotipo ideal. É do jeito que você é, né, Matheus? Você vê uma mulher loira de olhos azuis com 1,70 m, aquilo ali te atrai, certo? Se, e somente se você se entregar 100% toda vez que vê uma mulher loira de olho azul, de 1,70 m, você se entregar a esse desejo e querer ter relações com ela, isso tá certo? Não. E se você, tudo bem, tem relação, você gosta dela, mas você encontrou uma, ficou feliz da vida e casou com uma. Só que, cara, se parecer uma outra loira de 1,70 m, você nasceu assim, Matheus. É o seu jeito, o seu corpo pede. O seu corpo quer aquela outra mulher também. Se você lutar contra isso, você está reprimindo quem é você. Você está deixando de ser quem você de fato é. Vocês entenderam a brincadeira que eu estou fazendo aqui? Gente, eu vou interromper. Eu tô Eu sei, Gi. Tá, tchau. Beleza, vai lá, vai com Deus. Tá gravado, depois a gente debate mais. Vocês estão entendendo o ponto? A gente trouxe o desejo heterossexual como um exemplo, mas o desejo homossexual, mas o desejo heterossexual, ele pode se converter em algo que está errado. Qualquer coisa que seja contrária à natureza que Deus criou também está errado. Então, o simples fato de você ter nascido com esse desejo, com esse interesse,
com esse biotipo. E o homem sabe muito bem do que eu estou falando, porque quando passa alguma coisa que mexe com você, a reação é física. Ele não precisa nem estar pensando, nem olhando muito, porque no corpo já começa, o sangue começa a bombear para outros lugares, e às vezes é involuntário. Então, é um desejo natural. Eu não posso dizer que não é um desejo natural. Se a pessoa ela sente isso também por alguma coisa do sexo, mesmo sexo, e não lutar contra isso, ela vai estar se entregando para aquele pecado. De igual modo, o heterossexual que vai querer ter relação sexual cada vez que vê uma pessoa que lhe atrai. Então, a prática do pecado da homossexualidade, ela é errada sim. E eu devo combatê-la sim. Ah, mas eu nasci assim. O nosso corpo, ele tende ao pecado, gente, sempre. Eu já trouxe para vocês em uma reunião no EBD, a Bíblia diz que o pendor da carne é para o pecado. Pendor significa que ela pende. Como essa faca aqui, ela está apoiada aqui no meu dedo. Ela pende para este lado. Se eu tirar o meu dedo, a faca cai. A Bíblia diz que os nossos corpos, ele é assim em relação ao pecado. Então, para alguns, pode ser o pecado, como diz para o Mateus, de uma loira de 1,70 m e olho azul. Ou também, para outros, pode ser um negão de 1,90 m. Ou uma pessoa do mesmo sexo. A relação da tendência ao pecado, ela vai ser comum a toda a humanidade. Mas se eu me entregar a este pecado, eu deliberadamente estou dizendo não às leis de Deus. Eu deliberadamente estou escolhendo, ok, Deus, eu já entendi o que é certo e o que é errado, mas eu estou escolhendo seguir o meu desejo carnal, seguir os meus impulsos, seguir essa minha vontade. Então, a gente precisará ser embatido e não dizer, olha, eu entendo que você tem esse desejo, que esse desejo nasceu com... Você sente esse desejo involuntariamente. Mas assim como é a nossa carne. A Bíblia diz que quando nós nos batizamos, nós deixamos o velho homem, nós deixamos a antiga criação e nos tornamos uma nova criatura. Não é à toa que muitas igrejas recusam a oferecer o batismo para todo mundo. Não, você precisa primeiro entender o que é o batismo, porque o batismo ele não é um banho de água fria. Mas também não significa dizer que para você ser batizado você tem que estar perfeito. Para você ser batizado, você precisa entender que o batismo, que é uma simbologia física, ela acontece algo real no mundo espiritual. E no mundo espiritual que acontece isso. Todos os nossos desejos que norteiam a nossa vida, eles deixam de ter a maior ponderância sobre as minhas vontades. Significa que, Mateus, você nunca mais, depois de batizado, você nunca mais vai ter vontade quando vê uma loira de olho azul? Não. Você vai continuar tendo vontade. Mas aquela vontade não vai definir as suas ações. Aquela vontade vai estar dentro de você. Aquela ali vai continuar te atraindo. Mas você não vai ser como um viciado que não pode ver mulher que vai precisar cometer algum pecado. Essa diferença da nova criação que o batismo ele gera na gente. Quando eu falei para vocês que era quase, para mim é quase impossível uma pessoa que seja batizada, se arrependeu e creu e se batizou, ela continue na prática da homossexualidade por causa disso. Porque por mais que ela tenha o desejo dentro dela começa a surgir uma nova criatura divina que vem de Deus, que pende mais as coisas de Deus do que ao pecado, que pende mais as coisas espirituais do que as coisas carnais. E essa mudança, ela é gradativa. Quando o Vitor deu aquele exemplo, eu imagino uma pessoa que acabou de se batizar e que no caminhar da vida dele, naquele primeiro momento, era mais difícil combater aquele tipo de pecado. Mas depois de um tempo, aquela tentação já não é mais tanta tentação para ele. Aquilo para ele já passou a ser algo mais natural, algo mais que não dói tanto. Eu conheço muitos crentes que viviam uma vida mundana, totalmente desregrada, no sentido de prática sexual liberada. Na verdade, nós temos uma prática sexual reprimida porque nós crescemos diferente. Mas no mundo hoje é normal.
Desculpa, mas a menina de 15 anos que se diz virgem, coitada dela na escola. Porque todo o assunto é sobre sexo o tempo todo. Então, uma pessoa que vem da prática mundana, onde lá isso é normal, não é que isso não é pecado, lá isso é comum, isso é incentivado a fazer. Na hora que ela vem e ela se arrepende, e o corpo que estava acostumado com sexo todo dia, agora vai ter que buscar um parceiro ideal para depois ter um relacionamento, para depois ter alguma coisa, para depois ter alguma relação. Gente, o corpo dessa pessoa vai evidenciar aquela prática do que ela fazia. Mas o desejo dela, no começo, continuará sendo alto e conforme vai passando o tempo, aquilo vai se tornando muito mais próximo do que são as coisas de Deus. Se, e somente se, a pessoa também continuar buscando a Deus. Porque o que pode acontecer é, mesmo depois de se arrepender, a pessoa voltar às práticas antigas, voltar aos desejos carnais, porque continua dentro da gente, mas entregar a concupiscência é diferente. Então, por mais que não exista diferença entre pecadinho e pecadão, para Deus de fato não há, existe uma grande diferença entre cometer um pecado e viver para satisfazer o seu próprio desejo e seu próprio desejo ser um pecado. Então, é muito difícil alguém crer, ser batizado, né, estar arrependido e continuar na prática da homossexualidade, sabendo o que a Bíblia diz a respeito da homossexualidade. E é quase impossível também você ter uma relação de homem com homem, uma relação de amor de um homem com homem, uma mulher com mulher, sem a prática sexual, sem a necessidade sexual. Se isso for possível, ok, você vai poder ser solteiro, amar todos os homens como amigo, né? E não vai ter esse problema do pecado de deitar-se homem com homem ou mulher com mulher. Então, eu acho que tá aqui um ponto que a gente pode trazer mais para frente sobre a questão da salvação. Eu trouxe a homossexualidade. A gente sabe que tem muita influência nos rodeios hoje em dia. Cada vez mais esse assunto ele é recorrente. A gente acabou de passar num junho onde as pessoas precisam se afirmar. E nós, como praticantes do Evangelho de Deus, o que nós devemos dizer a essas pessoas? Jesus, ele era criticado porque ele andava com quem? Com prostitutas, com ladrões. Mas Jesus andava com prostituta, mas não era lá no prostíbulo. Jesus andava com assaltantes, mas não era lá dentro do banco na hora da ação criminal. Jesus os tratava e dizia, olha, o reino dos céus são para vocês. O amor de Deus e a salvação são para vocês também. São para vocês todos. Mas para isso vocês precisarão crer e se batizar. E durante a sua vida, Deus vai, né, aperfeiçoando essa boa obra. Então, assim como nós, que depois de crer e depois de se batizar, ainda cometemos falhas e temos inúmeros erros, ao longo de nossa vida, Deus vai trabalhando. Mas o nosso coração, o nosso interesse, cada vez é menos errar. Eu posso errar, mas o meu interesse é menos errar. Mesmo que eventualmente eu erre. E se eu sei que a prática homossexual ela vai sempre me conduzir a esse erro e eu continuar tentando tratar isso como normal a minha vida, claramente eu estou dizendo não ao que Deus diz, tá? Eu acho que, não sei se eu fiquei claro, não sei se eu deixei claro sobre esse ponto. A Bíblia condena, resumindo, a Bíblia condena a prática sexual. A Bíblia não condena o amor. Se você conseguir dissociar o amor da prática sexual, talvez a gente possa considerar, mas esse amor que as pessoas dizem, ele está onde? No coração do homem. Queria que vocês lessem. Espera aí que eu vou achar aqui. O livro Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10. Paulo, consegue projetar aí? Jeremias 17, versículo 9 e 10. Consigo. Jeremias, peraí.
Jeremias 17, versículo 9 e 10. 7. Jeremias 17, versículo 9 diz assim: enganoso é. Pode ler, pode ler. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho, é isso mesmo? Isso mesmo. Esquadrinho o coração e provo os rins, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Beleza, isso aí. Olha o que Jeremias diz aí, o profeta Jeremias, ele diz a respeito do Senhor. Ele fala que o coração do homem é enganoso. Como é que então eu posso dizer que o amor ele é justo, o amor é correto, eu devo amar as pessoas? Se eu amo um homem, eu devo me entregar a esse amor. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então, por mais que a pessoa ache que é natural e que o amor está correto e que a gente não deve negar o amor, negar as pessoas a se amarem, olha o que a Bíblia diz. Enganoso é o coração do homem e mais perverso os seus caminhos. Né? Então, a gente acha que o amor é muito lindo, aquela mensagem, todo o amor, toda a forma de amor ela é livre, o amor ele deve ser livre, ele não deve ser tolhido. Mas se a gente está falando do coração, o coração é enganoso. E então, se uma pessoa acha que ama de fato uma pessoa do mesmo sexo, talvez ela ainda não está liberta. E o nosso papel de mostrar a Bíblia é mostrar o que Deus diz. Por que Deus criou assim, por que Deus criou assado. E segundo a palavra de Deus, João 8,44, que também, não por acaso, não estou fazendo nenhuma campanha aqui, eleitoral, política, mas o presidente da República tem utilizado muito essa frase nos seus discursos, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? São as verdades da lei de Deus. Se eu não sabia que eu não poderia cometer tais práticas, talvez eu continuaria cometendo tais práticas achando que eu sou escravo do meu desejo. Eu sou escravo porque o Mateus gosta tanto de mulher de loira de olho azul que ele não tem opção. Mas o fato dele conhecer a verdade, que ele não pode se entregar aos seus próprios desejos, a Bíblia diz que essa verdade o liberta. Então, se eu não posso, então eu não sou mais escravo disso. Então, se eu vejo uma mulher de olho azul, por mais que o meu corpo dê sinais de que eu a deseje, a minha ação é não desejar, porque eu não sou mais escravo daquilo. Então, infelizmente, as pessoas que continuam na prática da homossexualidade, os seus corpos estão escravizados àquilo. E somente, né, ao conhecer a palavra de Deus é que elas poderão se libertar. Tá? Então, a gente talvez teria mais temas aqui se a gente tivesse mais outros jovens que trouxessem outros argumentos em favor, né, da homossexualidade. O que para mim e eu sempre deixo aberto, até hoje, dentro do meu conhecimento, não é uma posição fechada, porque eu já li ninguém nunca me mostrou algum trecho na Bíblia que me dissesse o contrário. E se trouxesse, a gente poderia então começar a estudar e começar a entender. O que a Bíblia diz essa prática é contrária à natureza de Deus. Tá? Mas eu me sinto assim, olha, a gente tende ao pecado também. Tá? E aí, nos próximos temas, a gente volta aí, se a gente entra nesse assunto também da salvação, porque a salvação não diz respeito somente aos homossexuais, né? Existem vários grupos aí que se sentem na dúvida. Beleza? Mais alguém quer pôr mais um ponto? Não. Ô Murilo, tava vendo o grupo aqui e o Daniel, ele falou se dá pra gente fazer a reunião, não em todo domingo agora, mas a cada 15 dias. Então, tipo, um domingo sim, um domingo não. O que você acha? Eu acho que é melhor. Até a nossa presença nosso quórum tem sido melhor a cada 15 dias, porque aí dá mais tempo de se programar.
e caso eventual a gente não consiga se reunir em um ou não combinar o horário, durante a semana a gente consegue se falar a tempo. Beleza. Então, tipo, mesmo horário mesmo, né? Tipo, Não, a gente deixa no intervalo de 5 e 6, porque daí a gente tem essa... A gente consegue arrumar, se não dá para um horário, dá para o outro, né? O mais importante é a gente definir um horário, para a gente ser sucinto, senão a gente entra na conexão aqui às 17 horas, como a maioria não, mas você, a Isa, o João, a Bia estavam aqui desde o horário e a gente fica esperando às vezes 40 minutos para começar. E aí pode ser ruim, pode ser deixar atrapalhando aí outros caminhos. Vamos pensar na facilidade que a gente tem, que é só ligar o celular, o computador, é muito fácil, não preciso me deslocar. E talvez pensar num horário em que geralmente ninguém tenha compromisso. E pode ser, às vezes, domingo depois do Fantástico, depende. Que ninguém durma. Que ninguém durma. Tenho certeza que tá todo mundo dormindo. Ou quando acorda com dor de cabeça, e aí piora. Então, então é bom a gente ver aí o que melhor funciona para todos. Mas, de fato, o legal é o debate, e o debate só é assim quando a gente não tem certeza. E a melhor coisa que a gente faz é, olha, eu não sei isso. Vamos ver na Bíblia e vamos aqui junto a gente tentar entender e a gente consegue ter mais argumentos para poder ajudar alguém. Né? Pode ter certeza, como eu falei da outra vez, se algum homossexual, se algum jovem que está aí na dúvida veio e perguntou isso para você, na boa, você não pergunta se está errado para algo que você tem certeza que está certo. Né? Se a pessoa fez essa pergunta para você, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos, né, os campos estarão prontos, né? As pessoas estarão precisando ser... a ceifa do Senhor é próxima. Então, as pessoas estarão buscando tanto a Deus que falam, Mateus, me ajuda. O que você acha da homossexualidade? Ela sabe no fundo dela, mas ela quer ouvir sua opinião porque ela está buscando luz. E se ela está buscando luz, eu não posso dizer, olha, eu respeito a sua orientação sexual, mas olha, eu não posso muito te julgar e tal. Eu acho que para mim, eu não faria. A gente não está ajudando, dizendo que a minha opção sexual é diferente. Se ela está perguntando para nós a respeito da Bíblia, o que eu posso dizer, olha, tem alguns textos bíblicos que diz sobre essa prática. Se você quiser ler, a gente pode ler junto. E se você tiver dúvida, a gente pode tentar entender junto. Mas é o que a Bíblia diz. Ela não diz nada diferente disso. E como o João falou lá no começo, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela é quem faz todo o trabalho. Quem convence é o Espírito Santo, não somos nós. A gente só pode apresentar. Então, a gente aprende, a gente nos fortalece com isso e a gente ensina as outras pessoas. Beleza? Lucas, faz uma oração para a gente encerrar. Sim. Oremos. Senhor Deus, Senhor Pai, primeiramente, Senhor, agradecer por mais um final de semana, mais uma semana, Pai, que se inicia hoje. Agradecer, Pai, esse dia de sol que tivemos aqui em São Paulo. Pai, primeiramente agradecer a mensagem do Murilo, uma mensagem aí muito construtiva, muito boa, Pai. Agradecer também ao debate, Pai. Agradecer a opinião de cada um que participou, cada um, Pai, que se iniciou aqui. Pai, perdoe nossos pecados, perdoe aquilo que a gente não faz, Pai, que agrada o Senhor. Abençoe, Pai, que a gente sempre busque, Pai, ao Teu coração, busque a Tua verdade, busque aquilo, Pai, que o Senhor quer que a gente faça, Senhor, no dia a dia. Abençoe cada um aqui, abençoe a semana de todos, abençoe, Pai, para que nós podemos realmente buscar a Ti, Senhor, porque é isso que nós deveríamos fazer. Então, Senhor, eu agradeço por essa aula, por essa mensagem, para a gente todo dia estar aprendendo um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Então é isso, Senhor Jesus, que eu peço, oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 E pessoal, além dos temas que a gente já tem definido, a gente pode deixar uma das reuniões, porque eventualmente pode ser que lá na frente surja uma dúvida nova de um assunto que a gente já debateu. Tchau. Como e assim, a gente tchau? deixa um tempo de bate-papo, de dúvida, para a gente ficar em linha e não deixar ninguém sem o conhecimento, tá? Então, ou seja, não tem assunto fechado. Qualquer assunto que a gente já debateu, a gente pode trazer uma nova dúvida aí pra gente. Beleza? E pode trazer também assuntos novos também? Por favor. Se quiserem assuntos novos, se tem algum assunto aí, já traz aí. E assim a gente faz o seguinte. Antes de cada reunião, eu jogo de novo o formulário para todo mundo votar.
Sim. Né? Ah, a gente já tinha combinado que ia ser tal assunto. Beleza, mas entrou outro assunto aqui que é mais quente. A galera quiser mudar o assunto, é o tempo da gente se preparar aí, estudar e debater Eu sobre. tenho um assunto que eu queria Manda. colocar. É namoro cristão. Eu acho que o nossos jovens agora está sendo aí na faixa etária de 16, 17 anos, 15 anos, é a hora que começa Ai, eles se saudade. descobrindo. Eu acho que vai ser bom para os mais novos também e os que ainda não namoram. Beleza. Então, outro ponto também sobre relacionamento seria um tema chamado relacionamento com outras religiões. Eu acho que Isso é um cabe tema nesse, bem não sei. interessante. É um Acho que sistema. poderia fazer a intercalação, né? Relacionamento com outras religiões, você diz tipo, ir no Sim. domingo na igreja e no sábado no candomblé? Não. Eu tô falando, tipo, uma pessoa cristã que namora uma pessoa de candomblé, ou tipo, um cristão que namora um bandista. Uma Tipo, pessoa sabe? então, Uma Por isso que eu mesclagem de acho que religião. Por isso que eu E acho que como entra isso nisso, afeta Matheus, a vida cristã. do namoro cristão, eu acho que entra esse ponto também. Não sei se o E a gente Murilo... pode discutir sabe? esse ponto aí. Beleza. Não, podemos trazer. Podemos trazer sim Como- esse ponto. Eu vou só pedir para vocês escreverem lá, porque vai ficar mais fácil daí eu resgatar todos os temas juntos. Fala, João. E ainda, se eu não me engano, tem um último tema que a gente não falou, que foi o carnaval. O único tema que a gente não conversou. Talvez esse do carnaval, era somente para a gente trazer o assunto que ele pode entrar dentro desse namoro cristão, tá? Era sobre no carnaval, geralmente, as pessoas têm vários relacionamentos, micro-relacionamentos que às vezes duram só um carnaval. E acho que está dentro do tema do namoro cristão. A gente pode entrar em tudo, ficante, beijo, se eu posso beijar a irmãzinha da igreja, se eu não posso, se eu devo só pegar na mão, né? Talvez Se eu não posso vai ser. namorar. Web da Se beija no acampamento. Opa, faz um misturão aí. Se eu posso dar a volta Chegou no no lago, ponto que ninguém nunca Se fez, pode né? dar volta no lago. se eu Nunca posso fiz ir isso pro aí. sentinela, Não pode ir sozinho. Casal não pode ir sozinho no lago. Mas Tá quando sumido. for ter esse tema aí, tem que passar para todas as Para todos os seres crianças. humaninhos aí que a gente conhece. Adoro as cucuia. Sim. acho que a gente vai ter Segunda vários semana temas, em assim. peso nessa reunião. Isso que eu ia te dizer. Tem uma segunda semana que esse assunto para eles é mais quente e talvez as pessoas que debatam com eles não trazem muita coisa, só trazem umas proibições que não deixam eles tomarem a decisão. O ideal, gente, não é proibir. Pode ou você não pode. O ideal é você ter argumento para dizer, olha, eu não vou fazer isso por tal motivo. Até porque eu tô às curioso, vezes- Murilo, para saber a opinião deles a respeito disso. E às vezes acontece isso no acampamento e aí eles ficam se perguntando e aí vem questionar pra gente e a gente não sabe o que foi dito pra eles lá e a gente fica naquele beco sem saída, assim, o que eu falo, né? Então acho que é algo legal, ainda mais porque a gente tem às vezes presença do Balas, a gente tem a presença do Murilo aí, às vezes do Gil, do Vitor e eles como já foram acampantes também, tudo. E sabe o que falar bem mais. E experiência também, né, Isabela? Exatamente. Talvez eu não seja uma das melhores pessoas para dar muitos exemplos. Eu já sou considerado um subversivo, segundo os tradicionais. Mas eu só trago uma coisa. Vamos ver o que a Bíblia diz. Né? E aí, Certeza. se alguém quiser questionar, fala assim, tá bom, cara, você pode questionar, mas me questiona com a Bíblia. Me mostra, né? Isso mesmo. Você acha, você questiona, mas... E é uma certeza na fé que a gente só adquire durante a maturidade. Mas tem várias coisas que eu cresci na igreja, cara, eu já fui em diversos acampamentos, nunca fiquei. Pergunta se eu me arrependo, mas me arrependo até a alma. Eu me arrependo. Agora, tá certo ou tá errado? Então, eu acho que tem coisa que a gente precisa trazer, porque a gente está tentando normatizar uma sociedade dentro da igreja que é diferente do mundo onde a gente vive. E eu estou falando isso para jovens de 15 anos, sendo que na novela Malhação, que era a novela mais teen que a gente tinha acesso na minha idade, hoje tem caso de menina grávida. Poxa, cara, como é que eu não posso deixar minha filha assistir? Por que a menina na Malhação, no ensino médio, está grávida?
Então, o incentivo a essas práticas. Mas vamos trazer, já vi que tem bastante assunto, e a gente vai fazer um warm-up, que é um aquecimento, para trazer esse tema mais forte. Tá bom? Seria bem legal também, como a gente está na época de férias, assim, uma ideia. Como a gente está na época de férias e não vai ter o acampamento esse ano, muita gente vai ver aquele famoso TBT de temporadas passadas, e seria legal se a gente tivesse esse tema ainda esse mês, porque todo mundo vai lembrar do acampamento, que poderia estar rolando e não está durante a pandemia. E seria legal se tivesse uma divulgação maior para não só os jovens do metrô em si, ou eu que entrei assim do nada, participar. Seria bem bacana se fosse excelente. Assim. Excelente. Daí entraria todo mundo e seria mais um TBT, uma aula mesmo para eles desse tema, né, nesse mês de férias, temporada e tudo mais. Tem acampamento Monte das Oliveiras online. Legal, gostei. Isso, mais ou menos isso. Vamos fechar assim, vamos amadurecer esse tema. Tem bastante assunto mesmo. É bem polêmico, porque tem diversões, tem opiniões contrárias na liderança. A liderança mesmo, eu já vi diretores criticarem de homem que só fica de um lado e menina do outro, e outras temporadas que tinha casal formado que começou lá, e a gente segue assim. Beleza? Valeu, pessoal. Estendemos um pouquinho do horário. Já deu. Aqui a gente fica aqui. E a foto? Cadê o PC tirar uma foto? O PC, consegue tirar foto aí? Eu tô sem computador. Se eu tirar aqui, tira um print screen da tela aí. O PC não saiu? Então não, vou tá tirar aí. Em duas etapas, então, não tem jeito. Não, ele tá aí, ó. Sorriso? PC tá aí. Onde que tira a foto aqui, Murilo? É só apertar print. Olha, parece uma idosa. É esse mesmo que você usa? Print screen, só. Se tá todo mundo Vai. mostrando aí, só dá o print screen. Pronto? Pronto. Deixa eu ver aqui. Valeu. Tá. Valeu. Um abraço, pessoal. Boa noite. Valeu, Boa pessoal. noite, galera. Boa semana. Um beijo na tira aí. Tchau, tchau. Tchau, gente. Isso aí, galera. Dá like no vídeo, compartilha pros amigos. Posta no status, marca nós. Valeu, PC. Vamos bater